A paz do Senhor a todos. Irmãos, eu quero hoje deixar aqui uma palavra para o seu coração, mas hoje você vai, talvez você vai aprender alguma coisa nova na sua vida, que vai te ensinar a se guiar, vai te ensinar a entender um pouco mais a palavra de Deus. Eu queria começar essa mensagem dizendo o seguinte, te perguntando, aliás, né? Você já ouviu falar nas palavras homilética, hermenêutica e exegese? Talvez não, né? Se você não fizer uma teologia aí, talvez você não conheça. Bom, a homilética, ela tem relação com a eloquência, né? De como as pessoas falam, como elas conseguem transmitir aquela palavra que ela leu de Deus, né? A Bíblia Sagrada. A hermenêutica está associada mais à interpretação, mas não a interpretação tão aprofundada quanto a exegese, que inclusive até se aprofunda em palavras da época e etc. Tá? Mas não é exatamente disso que eu vou falar, porque o tempo é curto. Mas eu quero te dar uma dica básica para você que não foi a uma teologia e que talvez não tenha condições de ir por enquanto, mas você vai começar a entender a palavra do Senhor, mesmo não conhecendo muito bem dessas três palavras que eu acabei de falar, ok? Então, assim, nós temos dois textos que eu separei aqui para te explicar. Por exemplo, eu tenho o texto de Efésios 2 e eu tenho também Tiago 2. E eu vou te explicar um pouco sobre essa questão de como que você vai entender. Claro que você vai ter que ler muita palavra, né? Sempre ter uma leitura sem preguiça, mas mesmo muitas pessoas lendo sem preguiça, às vezes ela fica confusa. Se ela entendeu bem aquele texto, se ela não entendeu, se aquele texto está contraditório ou não está. E a principal questão que você tem que ver nos textos, irmãos, é a questão da contradição. Você não pode falar sim e daqui a pouco você falar não em cima daquele sim, né? Você desfalar aquele sim. A palavra de Deus ela vai para vários ângulos, mas ela nunca se contradiz, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma passagem que eu vou ler em Efésios 2 que fala, no versículo 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então aqui nós temos uma palavra-chave, já que eu quero me guiar pela palavra obras, que é o que eu quero entender, né? Então vamos guardar essa palavra obras. E aqui em Tiago também fala de obras. Olha só, Tiago 2,14 diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, irmãos, nós temos aqui duas vezes a palavra obras, certo? Então, assim, você pega uma palavra-chave dentro daquele texto, que você quer entender o contexto ali, né? Você lê todo o texto, depois você pega ali, dentro do contexto, você vai procurar uma palavra-chave. Então, eu achei a palavra obras. Então, você vai procurar na Bíblia, pelo menos mais umas 3 vezes que aparece obras. E você começa a comparar o que diz cada texto. Ou seja, você começa a cruzar as informações da Bíblia com a própria Bíblia. E aí você vai vendo onde que essa palavra obras se encaixa. E claro que ela vai chegar um momento que ela vai falar de um sentido que não tem nada a ver um com o outro, porém não vai se contradizer. É que ali está falando de um outro contexto, aqui de outro contexto. Mas vai chegar um momento que vai falar do mesmo sentido a essa mesma palavra. Aqui nós temos duas palavras que elas parecem ser sentidos distintos. Porque a primeira em Efésios está falando de salvação. E essa segunda está falando de amor ao próximo. Claro que eu sei que a gente não precisa, vamos dizer assim, dar um de Superman, né, de supermulher para se salvar, porque Deus é quem nos escolheu, Ele vai dar essa condição. Mas o que eu quero explicar em cima dessa palavra é que algumas pessoas se afirmam em cima desse versículo 9 e falam, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a pessoa fala,
Ah, então já que a salvação não vem pelas obras, então eu não vou fazer nada. Eu vou ficar simplesmente só fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer da minha cabeça e eu não vou me preocupar com nada. Deixa que Deus cuide da minha vida, porque afinal de contas não vem das obras. Por que eu vou ter que fazer obras? Só que se você cruzar essa palavra com Tiago 2, você vai ver aqui que Tiago fala que essas obras, elas têm sentido sim, quando se fala da fé. Porque essa fé que você está aqui nesse momento aqui, ela só vai ser uma fé viva se você tiver uma atitude, né? Se você tiver uma atitude para com o seu próximo. Ou seja, você fala que você tem fé em Deus, mas você não consegue agir de forma que comprove essa fé, então você não tem fé em Deus. Se você falar que você acredita que Deus falou que você tem que subir ao monte tantos dias para orar, porque Ele vai te dar uma vitória. Se você não subir, é porque você não tem fé de receber aquela bênção. E essa atitude, irmãos, não associe ela a nada que seja, vamos dizer assim, uma coisa de outro planeta. Não associe nunca isso. Associe sempre essa atitude como algo humano, algo que você possa fazer. Porque tem gente que fala assim, mas Deus quer que eu faça um sacrifício terrível de subir de joelho no caco de vidro durante tantos degraus. Não é isso que Deus está falando. É apenas de você ir. Isso já é uma obra, isso já é uma forma de você provar que você tem fé naquilo que Ele falou. Então aqui diz abaixo, que se alguém for pedir para você algum mantimento cotidiano, ou seja, de repente uma roupa, uma comida, enfim, e você apenas falar por irmão, pela minha fé, vai para casa e Deus te abençoe, sem der aquela ajuda que você de fato tem condição de dar, isso não acontece nada, irmãos. Não adianta você falar. Não adianta você falar assim, irmão, vai pela minha fé que eu profetizo. Não adianta, irmão, porque naquela ocasião ali, Deus está querendo sua fé, tá, mas a sua fé com ação. Então, se você não tiver uma ação, se você não tiver uma obra, não vai acontecer nada. Então, quando eu cruzo essas duas passagens, é claro que uma fala de salvação e outra fala de amor ao próximo, eu sei disso. Mas quando você cruza essas duas, até porque nós sabemos que Mateus diz que os dois principais mandamentos para a salvação é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então, logo, tem muito sentido a Tiago 2. Então, quando a gente começa a cruzar essas informações, você começa a acreditar na sua salvação, que vem de Deus, com obras que agradam a Deus. Então, quem é salvo não vai por aí ficar mentindo. Quem é salvo não vai ficar por aí adulterando, não vai ficar por aí acabando com os casamentos, não vai ficar por aí roubando as viúvas, roubando os órfãos, roubando as igrejas. Não vai. Quem é salvo não vai ficar por aí fazendo brigas dentro da igreja. Não vai. Por quê? Porque é salvo, porque ele age com o caráter de Deus, que é o que está dentro dele. Então ele só tem que ter obras e atitudes ligadas a Deus. Então, irmãos, essa questão que você estava equivocado sobre essa questão de não preciso fazer nada, hoje chegou a resposta para você. Você precisa pelo menos ser o que você fala em relação ao caráter de Cristo. Obedeça a isso e você vai ser salvo, você e sua casa, e vão ser abençoados. Amém? Guarde no teu coração essa palavra e comece a usar essa estratégia para você entender outros versículos, outras passagens, sempre procurando uma palavra-chave e cruzando ela com outras, e você vai ter uma definição para você não ficar na contradição. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.